tem sido um desafio enorme, ser professora em Angola. Nós temos ainda um sistema de educação que precisa melhorar em vários aspectos, em muitos aspectos mesmo. Então é sempre um desafio muito grande, e sobretudo na minha área, que é ser professora de literatura, onde tens muitas dificuldades, por exemplo, em aceder a livros, em ter condições nas escolas que permitam aos alunos, aos estudantes, ter acesso ao conhecimento de uma forma fácil. Então, ser professora aqui é bem desafiador, é uma coisa muito desafiadora, porque tens que lidar com inúmeras barreiras do contexto que ultrapassam as tuas capacidades e forças pessoais. Ser ativista acaba sendo também um desafio, principalmente ser uma ativista feminista, quando estás num contexto onde as mulheres ainda são vistas como sujeitos que não têm voz própria e que não deviam ocupar determinados espaços. Ainda estamos num contexto em que se entende que a mulher tem de estar num espaço doméstico, que é o espaço onde ela está mais ligada, por exemplo, a questões do lar, a questões da maternidade e tudo mais. Então, não se entende a mulher como uma pessoa ainda que tem de estar presente no espaço público, por exemplo. Então, é bastante desafiador ser ativista feminista num contexto assim, em que a maior parte das pessoas é resistente à ideia da mulher estar no espaço público. Estar no espaço público com uma abordagem política sobre questões que afetam a sua vida e a vida das outras mulheres. É isso, assim, para começar. Aqui no Brasil, como é que podemos dizer? Embora, de certa forma, né, a gente tem aqui, inclusive, vários núcleos, né, feministas, coletivos, né, dentro e fora da universidade. Embora nós tenhamos ativistas, né, que vêm aí há muitas décadas, né, trabalhando em prol, né, de um feminismo, né, que inclusive enxerga as diferenças que tem dentro do próprio movimento feminista, né? Quando a gente pensa aí pessoas trans, pessoas negras, enfim, né? Tudo isso a gente já vem praticando enquanto ativistas, mas vivemos atualmente um contexto sociopolítico que ser feminista, né? E no nosso caso, né, o meu da Leopoldina, feministas e professoras, somos as inimigas, né, do Estado brasileiro atualmente, né? Então, nós vivemos um contexto em que o ativismo e a própria ideia de docência, a própria ideia de pensar aí as nossas formas de atuação, que tem a ver com a marcha das mulheres negras de 2001, né, de 2015, né, pelo bem viver, né, e o bem viver tem que incluir isso, educação, arte, cultura, tem que incluir o direito à voz, né, enquanto mulheres que somos, né. Então, a gente vive num momento de um país que teve uma evolução de movimentos há alguns anos, e que nos últimos 2 anos, aí, acho um pouco mais, na verdade, né, desde o governo Temer, nós temos esse retrocesso, né? É um retrocesso que, inclusive, se traduz em perseguições, em processos administrativos, em interdição mesmo, né, de possibilidade de continuar no nosso país, né? Já vivemos um contexto em que pessoas estão saindo do Brasil para salvaguardar sua vida. Ser mulher sempre foi um risco, né? Parece que nossa forma de ser no mundo sempre representou um risco, né? E cada vez mais isso tem se tornado mais evidente aqui em nosso país, né? Então, de fato, se você se enuncia, se você performa uma identificação como uma mulher ativista feminista, nesse momento aqui no Brasil, você é um sujeito que está em risco, né? Principalmente se combina
Larissa, outras desigualdades, né? Outras opressões, né? Principalmente se você vem de classes mais vulneráveis socialmente, principalmente se você é negra, e se você é trans, né? Enfim, vivemos um país que tem um racismo estrutural. Então, essas questões todas deixam a nossa atuação bastante, enfim, perigosa até. Os meus alunos são adolescentes, a maior parte deles é adolescente, e a maior parte deles chega já à escola com ideias preconcebidas. Por exemplo, as meninas, as raparigas já chegam à escola acreditando que o papel principal delas na vida é, por exemplo, chegar aos 24, 25 anos, já tendo um filho, já tendo um marido, e os rapazes também já chegam à escola, adolescentes, com a consciência de que são homens, portanto, são superiores às mulheres, e por isso é assim, são essas hierarquias que existem e é assim que tem que continuar. Então, desde a escola, o que procuro fazer primeiro é desencadear debates e conversas e abordagens que façam tanto as meninas perceberem que o papel delas na vida não é só a maternidade e o casamento, começar daí, essa percepção delas compreenderem pela própria experiência, por exemplo, de familiares como as mães, as tias, as avós, e fazer os rapazes perceberem, a partir dos diálogos que nós criamos na sala de aula, que eles não são superiores às meninas e que eles não têm que ter poder sobre as meninas como eles pensam que têm. Uma coisa que eu uso muito, por exemplo, aqui, e isso é uma coisa que acontece muito, então é muito fácil de usar como exemplo, é fazer as meninas perceberem o que é que, por exemplo, as mães, as tias, as avós ganharam com a maternidade, com o casamento. E quando começamos essa conversa, elas começam a perceber que que a maior parte das mães não tiveram oportunidade de estudar, de ir à escola, porque tiveram que ficar em casa a cuidar dos filhos. A maior parte das mães, das avós, das primas não tiveram oportunidade, por exemplo, de ascender na carreira profissional por causa da maternidade, por causa do casamento e por causa dessa ideia de que as mulheres não devem ocupar o espaço público. Então, partindo desses exemplos, e também recorrendo a textos na literatura, por exemplo, comecei a estudar a Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana que aborda muito questões ligadas à mulher em África, sobretudo no contexto de Moçambique, mas há muitas coisas que se podem transportar para Angola e se podem usar. Então, partindo de textos, de livros, da literatura, trazer discussões sobre género, sobre desigualdade de género, sobre desigualdades entre homens e mulheres, também procurando trazer uma perspectiva histórica, de desigualdade histórica para a sala de aula, e eles vão, aos poucos, percebendo, então, que não é normal essa ideia de que a mulher tem que se restringir ao espaço doméstico. E não é normal e não tem que continuar a ser normal, e que nós, como novas gerações, podemos, então, começar a quebrar essas ideias sociais, culturais, e lutar para que o nosso contexto seja transformado e a posição e a visão que se tem da mulher começa a se transformar e começa a olhar para a mulher como um sujeito, uma pessoa que pode, que deve fazer e que deve participar ativamente na sociedade, tal como um homem participa. Principalmente contando que em Angola as mulheres fazem a maior parte da população. Então, nós somos a maioria da população e essa é uma conversa que eu vou sempre procurando ter com as minhas alunas. Nós somos a maior parte da população, então nós temos que nos engajar e nos envolver na vida pública e política do país. Porque todas as decisões que se tomam a nível político são decisões que nos afetam a nossa vida, afetam as nossas dinâmicas, afetam o nosso acesso aos serviços públicos, afetam as nossas oportunidades para aceder, por exemplo, a empregos, afetam mesmo a nossa capacidade, afetam a realização dos nossos direitos humanos. Assim como a Leopoldina, né, já fui professora há muitos anos do ensino fundamental, do ensino médio, né? Mas mesmo pensando no contexto da universidade, né, e mesmo com as políticas
sociais que foram implementadas nos últimos governos, no único, né, governo progressista que tivemos, essa realidade, de forma concreta, assim, ainda não mudou tanto quanto nós gostaríamos, né? Nós ainda vivemos um contexto social em que mulheres jovens de periferia e negras, elas têm um acesso, vamos dizer assim, às oportunidades aí muito próximo da realidade que a Leopoldina falou para a gente, né? A gente, por ter por sermos um país, né, que tem um racismo que é estrutural, ele impacta, obviamente, as instituições. Então, as nossas instituições, elas também praticam esse racismo, né? Então, nós ainda somos um país que tem pouquíssimas pessoas nessa idade de juventude com acesso à universidade, por exemplo, mesmo com as políticas que tivemos, né? Ao mesmo tempo, as estudantes, né, e os estudantes que entram, eles vêm também de periferias, né? Então, você vive, né, esse diálogo tenso o tempo todo entre o que a universidade te apresenta de possibilidades e entre a realidade cotidiana, e que muitas vezes se choca, né, nesses contextos tão muito diversos, muitas vezes, né? Então, aqui no Brasil, ainda vivemos um contexto em que meninas jovens também engravidam muito cedo, né? Às vezes, inclusive, como possibilidade de sair de casa para poder ir para outra relação, porque às vezes o contexto de casa é um contexto de violência doméstica, não é? Então, nós vivemos isso sim. Ao mesmo tempo, nós temos alguns que estão entrando na universidade, mas entra na universidade não é só entrar, né? Tem as questões, as dificuldades de se manter nesse espaço. A universidade ainda é um contexto extremamente, aqui no Brasil, pelo menos, burguês e elitista, né? Então, mesmo com a entrada de pessoas de escolas públicas, mesmo com a entrada de mais pessoas negras, mesmo com a entrada de pessoas surdas, mesmo com agora, né, alguns estudantes trans que nós temos, né, a gente ainda vive um contexto em que a gente não olha para esses sujeitos. Então, eu diria que a diferença que tem em relação ao contexto da Leopoldina é que aqui no Brasil, talvez lá, aí também, né, em Angola, mas aqui no Brasil, nós, mesmo com uma abertura maior para que essas mudanças possam ser feitas, esbarra na institucionalidade que é a nossa relação, nossa visão classista, burguesa e racista que tem aqui. Então, professores, né, colegas, por exemplo, que têm uma postura feminista, colegas que têm uma postura antirracista, isso não é uma coisa que você vê de forma largada. Então, a maioria dos estudantes e das estudantes, então, elas também organizam seus próprios coletivos, não é? Hoje a gente tem um contexto maior de acesso, principalmente às redes, na internet, nessas trocas que são feitas, né, pela juventude, principalmente, permitem que elas possam encontrar aí respiro dentro desses espaços de opressão. Então, mesmo quem não está na universidade, mesmo quem fala a partir de suas periferias, a gente tem tido acesso, inclusive nesse contexto pandêmico, né, isso se tornou mais possível de a gente conhecer, há uma série de coletivos feministas, coletivos negros que estão na periferia e estão lá, não necessariamente, estão nas escolas públicas, por exemplo, e não necessariamente nas universidades, né? Lutando por essas questões que a Leopoldina luta e que nós lutamos aqui também, né? De uma emancipação que seja aí, no caso do Brasil, né? Porque a gente tem contextos, né, raciais muito diferentes, mas no caso do Brasil, ser feminista aqui, principalmente se você é negra, é necessariamente também ser antirracista. Não tem como a gente caminhar o nosso feminismo sendo conivente com o racismo. Então, são lutas que se conjugam. E eu percebo isso muito explícito nas jovens que participam desses coletivos, né? Elas sentirem a necessidade de trazer essas lutas para caminharem juntas, né? Então, se a gente tem uma profusão aqui de coletivos, por exemplo, jovens, com seu protagonismo, né? Não necessariamente somos nós, professores e professoras, que incentivamos isso, mas, ao mesmo tempo, ela tem um contexto grande aí que oprime essas iniciativas
ao mesmo tempo, né? Então, é sempre uma atuação tensa, né? E aí, muitas vezes, fica dependendo de professoras, como a Leopoldina, como eu, como outras, que vão com seus grupos de pesquisa, que vão com sua atuação nas aulas, tentando trazer e fortalecer isso, mas, infelizmente, ainda são sempre atuações isoladas, né? A gente precisaria que mais de nós estivessem engajadas em promover aí essa emancipação aí feminina, né? E que colegas homens também se juntassem a nós nessas lutas, né? Porque quando a gente luta por mudanças para as mulheres, a gente está mudando por mudanças para a sociedade como um todo, né? Então, deveria ser uma luta conjunta, né? Exatamente. O Ondjango Feminista é um coletivo feminista autônomo de mulheres de ativismo e de educação, um trabalho de consciencialização, de mobilização e advocacia em prol dos direitos das mulheres e do feminismo em Angola, a partir de uma perspectiva de justiça social, de solidariedade e de liberdade. O Ondjango surge quando algumas feministas, mulheres feministas angolanas, então, tendo se identificado e se encontrado nas redes sociais, decidiram que estava na hora de criar um coletivo que se assumisse como feminista, que assumisse abordar as questões ligadas às mulheres a partir de uma perspectiva feminista. Então, algumas mulheres, o Ondjango começou com pouquíssimas mulheres a se reunirem, a conversarem, a abordarem questões ligadas específicas às mulheres aqui em Angola. Começaram a se reunir e, então, desde que o Ondjango surgiu, desde que o Ondjango existe, o Ondjango assumiu para si o compromisso de politizar a luta pelos direitos das mulheres. Nós assumimos o compromisso de trazer as questões ligadas às mulheres, às meninas em Angola, relacionadas à violência, relacionada às dificuldades na realização dos nossos direitos, relacionadas às dificuldades no acesso a serviços públicos como saúde, educação, habitação, enfim. Nós assumimos então o compromisso de trazer todas essas questões que afetam de forma mais profunda as mulheres para o espaço político. Por quê? Porque sentimos que nas abordagens, nos discursos oficiais, quando se falava, por exemplo, sobre a violência doméstica ou contra a mulher, não se fazia uma abordagem profunda e não se tinha em conta, por exemplo, especificidades das mulheres, e não se tinha em conta que, em relação aos homens, as mulheres tiveram sempre um passo atrás. O Ondjango, desde que existe, tem procurado estabelecer relações entre a governação, entre como as políticas públicas que são gizadas, que são definidas pelo Estado, pelo governo, afetam a vida das mulheres. Então, o nosso trabalho tem sido muito focado nessa questão de politizar as questões. Nós entendemos que é importante ocupar o espaço público, mesmo para transformar a ideia que ainda existe em Angola de que o espaço público, de que o espaço político não é um lugar das mulheres, não é um lugar que as mulheres têm que necessariamente ocupar. Então, nós partimos da ideia de que sim, de que o espaço público, o espaço político em Angola pertence e deve pertencer tanto às mulheres como tem pertencido aos homens durante, por exemplo, os últimos 45 anos da nossa independência. Nós entendemos que é importante politizar as mulheres, conversar com as mulheres, criar espaços para que as próprias mulheres reflitam sobre a sua condição, sobre as desigualdades estruturais que as afetam, e a partir dessa reflexão, dessa consciencialização, desse entendimento de que muitas das coisas que nos acontecem não acontecem porque nós somos menos capazes, porque nós somos menos intelectuais, porque nós pensamos menos, mas acontecem porque existem decisões que se tomam, por exemplo, a nível de governação, a nível político, que nos afetam de forma desigual e que atrasam a realização dos nossos direitos. O Ondjango atua
atualmente em três áreas principais, que são os direitos sexuais e reprodutivos, a justiça social, econômica e violência contra a mulher. Então, nós organizamos espaços, organizamos diversas atividades, como encontros mensais, que foram suspendidos agora por causa da pandemia, mas esperamos voltar em breve. Temos os nossos encontros mensais, nós temos os nossos fóruns anuais. O Fórum do Ondjango, por exemplo, é um espaço que acontece uma vez por ano, durante 2 dias, e nesses 2 dias nós congregamos mulheres que vêm de diferentes partes do país. Nós fazemos sempre os possíveis de trazer um bocado de cada província de Angola, trazer representação das várias províncias de Angola e colocar, então, várias mulheres. Chegamos às vezes a um número de 200 mulheres no mesmo espaço, a refletir sobre a sua condição, a refletir sobre os problemas que nos afetam a nível geral no país e depois a nível específico em cada comunidade. Então vamos criando esses espaços para que as mulheres se sintam encorajadas e inspiradas a refletir sobre a sua condição e encorajadas a procurar transformar a sua realidade, e sempre partindo de uma perspectiva feminista. Eu costumo sempre dizer que ao lado das opressões tem os protagonismos, né? E os protagonismos que nos interessam, praticando aí uma matriz de uma sofia, de uma filosofia negra da diáspora, mas e também de matriz africana, é um protagonismo que seja coletivo, não é? Então, a atuação dos grupos de pesquisa liderados por intelectuais, né, negros e negras, ou por intelectuais feministas, ou pelos jovens mesmo das universidades, né, seus mais variados coletivos, não há dúvidas que eles deslocam, né, uma estrutura institucional que não consegue como posso dizer, se autodeslocar, né? Eu costumo dizer que a universidade, nós temos essa questão muito da arrogância, né? A ideia de sermos especialistas em algumas temáticas, ela incentiva uma arrogância e uma prática do ego, né? Então, eu costumo dizer que para questionar e deslocar a universidade tem que ser... ela só aceita quem está dentro para fazer isso. Então, a atuação fundamental dos grupos, dos núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, dos núcleos de estudos feministas, a atuação de coletivos, eles têm sido fundamentais para promover aí, primeiro, uma acolhida, né, de quem vai chegando, né? Isso não só aos jovens, né, e às jovens que entram, mas inclusive a nós docentes, né? Nós aqui na Universidade Brasileira, por exemplo, ainda somos minoria, né? Mulheres e mulheres negras, então somos menos de 4%. Então, esses grupos, eles não acolhem só ao público estudantil, acaba acolhendo a nós docentes, porque aí isso te dá também a possibilidade de atuar politicamente, ativamente, dentro da academia, dentro da universidade, né? Então, não raras vezes, você vê pessoas com o perfil que eu tenho, né? Porque o feminismo chega para mim antes de ser professora, né? Então a gente já entra com esse perfil. Então não raro você vê essas professoras e esses professores aí liderando grupos, liderando ações, liderando publicações, liderando formações, né? Além disso, é uma atuação que não fica só dentro da universidade, né? Eu e uma boa parte de pessoas que eu conheço que são ativistas dentro da universidade, nós também praticamos ativismo fora da universidade, né? Somos de outros grupos, né? De movimentos sociais, por exemplo, que são fundamentais para poder tensionar o tempo todo, né? Quando a gente puder pensar, né, que é possível se acomodar, e a participação nos grupos é importante para a gente ver ainda as lacunas enormes que existem dentro das universidades, né? Além disso, é fundamental dizer também, né, que para esse feminismo
que atua de forma ativa, né, principalmente o feminismo negro, que atua de forma ativa dentro das universidades, né, os nossos pares, eles não se encontram só na universidade, né? Então, o diálogo intenso e constante, né, com os diferentes movimentos sociais, né, o diálogo intenso e constante com os coletivos que estão fora da universidade, o diálogo intenso e constante com os jovens, né, que nos alimentam e retroalimentam essa nossa performance, tem sido fundamental, né, inclusive para conseguir sobreviver, né, aos boicotes, né, enfim, né, a invisibilidade que essas temáticas têm, né. Eu tive a oportunidade eu oriento, né, trabalhos na graduação e no mestrado, né, voltado para as questões de gênero, questões raciais, e é um pouco assustador quando mesmo as mulheres que estão dentro da universidade, elas não percebem a diferença gritante que é ser uma professora e ser um professor, né? Então, mesmo as discussões de gênero que parecem estar mais avançadas aqui no nosso país, por exemplo, encontram barreiras, né? E barreiras não tem a ver com esse perfil, né, que você descreveu agora, né, Larissa, de periferia, de família, pessoas que têm instrução, pessoas que têm ferramentas aí que uma educação formal deu, e mesmo assim não conseguem enxergar aí como a estrutura da universidade, porque ela, obviamente, né, ela dialoga com a estrutura da sociedade, ela relega lugares diferentes para docentes mulheres e para docentes homens, por exemplo, né? Chefias, cargos, né? Quem ganha mais dinheiro ou não dentro da universidade, etc. Então, quando você tem colegas mulheres, né, que não abraçam também, né, eu diria que é a necessidade, né, de uma atuação feminista, né, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, né? E junta-se a isso agora um desgoverno, né, que acha que mulheres, né, fraquejam a família, né? Famílias que têm mulheres torna as famílias fracas, né? Que feminismo é algo desnecessário. Então, o que a gente tem visto, inclusive agora, é um recrudescimento, né, de várias coisas que a gente tinha avançado, né? A Leopoldina, por exemplo, né, citou uma série de atuação que isso constituiu o feminismo aqui nas últimas décadas, né? Essa atuação de formando nas comunidades, nas famílias, não é que paramos de fazer isso. Eu estou dizendo que é uma coisa que nós já praticamos há muito tempo. Eu sou fruto dessas outras mulheres, né? Eu devo muito a elas, né? Por terem me formado, né? A gente não faz isso sozinha, né? O que é mais, assim, às vezes, assim, desanimador é pensar que talvez nós tenhamos que percorrer de novo esses caminhos, porque a gente escuta de mulheres e de homens aqui de forma muito tranquila que não é fundamental nem importante a luta das mulheres, né? E eu vou falar a luta das mulheres porque tem debates terminológicos hoje aqui no Brasil, né? Se feminismo negro, se mulherismo africano e etc. Então, isso eu acho sempre muito interessante, né? Ao mesmo tempo que você tem um recrudescimento de direitos, né? E lugares institucionais de muita opressão, a produção rica que esses grupos e coletivos têm feito é assim apaixonante, né? Nas periferias, e muitas não querendo não veem a universidade necessariamente como um lugar de chegada, e eu acho excelente que a gente tenha pessoas atuando em diferentes lugares, grupos dentro da universidade, grupos que estão nas prisões, né? Porque o encarceramento no Brasil precisa também ser parte da luta feminista, né? E da luta antirracista, né? Já que a maioria das pessoas presas aqui no Brasil, mulheres também, 70% das mulheres presas são negras, né? Então, quando eu disse que o feminismo aqui, no país racista estruturalmente, ele também é ele atua numa concepção de um feminismo antirracista, é porque essas opressões elas estão muito intricadas aqui no Brasil, né? Imbricadas aqui no Brasil. E as estudantes e os estudantes que nós recebemos, eles, obviamente,
acabam, não é refletindo, mas eles dialogam muito com esse contexto, né? Seja para se colocar contra ele, né? Eu acho muito interessante agora um movimento aqui no Brasil que vem acontecendo de coletivos masculinos estarem querendo repensar a sua masculinidade tóxica, né? Então, são várias palestras, várias iniciativas de jovens, né? Homens, né? Que se auto-identificam como homens, discutindo o seu machismo, discutindo a opressão que o machismo causa. Eu acho isso fundamental, que eles discutam entre eles, né, também, né, porque é fundamental, né, que a gente aponta, eu digo, né, as palavras da Leopoldina vão super ao encontro disso. Eu digo que a nossa atuação de ativista é uma atuação sempre muito formadora, né? A gente sempre está muito preocupado em reeducar as relações. A nossa performance como ativista é uma performance que está sempre ali atuando, independente de termos o título de professoras, a gente está sempre formando. A gente forma aos homens, a gente forma a nós mesmas, né? A gente forma as colegas que são de pertencimentos de classe e de raça diferentes, a gente forma, enfim. Então, eu acho muito importante que nesse diálogo aí, eles também agora estejam fazendo esse movimento de se auto-reeducarem também, a partir dessas trocas, né, que são feitas entre nós, né, porque, de fato, a ideia é praticar um feminismo que crie pontes, né, para que a sociedade possa ir junto. Recentemente, no final de 2017, mais ou menos, nós tivemos então as eleições e houve uma mudança no executivo, na governação. Essa mudança foi boa, preciso começar por dizer que sim, que foi boa, que teve o seu lado bom, porque nós então começamos um processo, desde essa mudança, começamos um processo de transformação um bocado do contexto político. Ou seja, nós saímos de um contexto em que não havia uma liberdade de expressão, em que não se podia falar abertamente sobre determinadas coisas, em que não se podia, vamos assim dizer, peitar e enfrentar e falar abertamente sobre questões políticas. Então começamos um contexto em que vai-se dando uma pequena abertura, vai-se dando alguns passos no que dizia respeito e no que diz respeito às abordagens que nós podíamos fazer. Então começa essa mudança no executivo, trouxe uma maior abertura para a sociedade civil engajar e falar mais sobre os problemas que nos afetavam. Se nós estávamos num momento em que tínhamos medo de falar e de abordar as coisas, sentimos nessa mudança então uma certa abertura para abordar as questões. E isso foi bom, claro, também para abordar questões ligadas aos direitos das mulheres, né? Sentimos que também foram se abrindo algumas portas, algumas janelas para que se conseguisse então introduzir mais a fundo, com uma abordagem mais política, as questões ligadas às mulheres. Entretanto, ainda assim, nós continuamos com vários desafios e continuamos com muitos passos ainda por dar. Porque apesar de ter acontecido essa abertura em função da mudança do executivo, em função da mudança nos órgãos de governação, nós ainda, e falo isso partindo da minha experiência como ativista, mas também da minha experiência como membra, como integrante da coordenação do Ondjango, ainda sentimos que falta muito, em termos de contexto político, para se transformar as abordagens em relação aos problemas das mulheres. Por exemplo, um problema com o qual nós nos debatemos muito atualmente em Angola, as mulheres se debatem muito, nós no Ondjango Feminista e outras mulheres, outros coletivos também femininos, é a questão da violência policial, que recai muito sobre mulheres que trabalham no mercado informal. E a maior parte das pessoas que vendem mercados informais, que vendem na rua, que praticam a venda ambulante, são mulheres. E essas mulheres já são mulheres que normalmente vêm de contextos socioeconômicos de precariedade, e que têm pouco poder econômico e que têm mais dificuldades, por exemplo, em aceder a serviços de educação, de saúde, de habitação, etc. Essas mulheres
que são a maioria no mercado informal, que já vêm de contextos em que existe elevada precariedade social e pobreza, muitas vezes acabam, ainda assim, sofrer mais também da violência policial. E nós estamos constantemente a falar sobre a ausência de políticas públicas, sobre ações efetivas da parte do executivo, da parte dos órgãos do governo, para resolver esse problema, tanto da violência policial sobre essas mulheres no mercado informal, como políticas públicas que façam, por exemplo, e que permitam que essas mulheres saiam dessas situações de precariedade socioeconômica em que se encontram. Eu acho que o nosso problema aqui, professora Helena, eu acho ele muito complicado, porque não é só uma questão, ou não sei se pode dizer só, mas não é apenas uma questão de política partidária, de quem está no poder agora. O que nós temos visto é, de fato, uma emergência aí de ideias que colocam extremamente em risco a vida justamente desses grupos marginalizados, não é? E que não é só uma questão de quem está no poder da presidência atualmente no nosso país, mas isso está no nosso cotidiano. Agora, por exemplo, com o contexto da pandemia, os números de violência doméstica aumentaram enormemente aqui no Brasil, né? O número de mulheres que sofreram violências domésticas em suas casas nesse contexto da pandemia. Com o contexto também, mesmo antes da pandemia, mas com a ascensão desse governo, nós temos tido, por exemplo, um aumento exponencial de violência contra pessoas trans e pessoas negras também. Nós temos tido um aumento da violência policial em relação à juventude negra. Então, eu acho isso muito complicado, porque não é só fulano X que chegou ao poder, mas como isso vem contaminando, digamos assim, aumentando o que já era problemático, né? Como a professora Larissa falou no início, né? Nós estamos tendo que lidar com novas questões, mas as velhas, entre aspas, elas estão aqui ainda não resolvidas, não é? O machismo, o racismo, a violência policial, e como isso se transfigura, né? E como isso atua nas nossas relações cotidianas, né? Então, ao contrário de Angola, a gente tem tido, na verdade, uma piora desses problemas sociais que já existiam e que agora estão ainda mais perigosos. E aí, só para finalizar, né, a atuação do feminismo, né? Ontem eu estava assistindo enfim, uma conversa, uma live das parlamentares, né, que tem aqui do Brasil, né? Elas falando sobre o machismo que tem no legislativo brasileiro, que obviamente também está no judiciário, né? Ou seja, o machismo que está presente nos setores de poder, de legislação no Brasil, né? E aí, aqui nós somos um país que, devido ao machismo, né, ainda temos pudor em votar em mulheres, por exemplo, né? As mulheres aqui ainda não conseguem preencher a cota, por exemplo, que nós mulheres temos de atuação aí nessas três esferas de poder do país, né? E aí, né, de novo, né, essa ideia do movimento, né, essa ideia de uma performance de ativista que é viva, ela faz com que, ao mesmo tempo, a gente esteja nesse contexto político muito complicado, mas tivemos um recorde esse ano de inscrição de mulheres e de mulheres negras para as eleições municipais. Aqui, né? Aqui no Brasil, a gente tem as eleições municipais, né? Além das eleições do Estado e da presidência. Então, de novo, né? São momentos políticos que nos encarceram, e eu sempre penso que é nesses momentos também que a gente consegue ir vendo a nossa força e o nosso protagonismo. Então, essa tensão, ela está maior, ela está mais perigosa, inclusive, mas, ao mesmo tempo, os movimentos sociais, e aí com destaque aos movimentos feministas e feministas negros, estão extremamente atuantes.